Oi pessoal, hoje nós resolvemos fazer uma coisa um pouco diferente, né? Deixar de lado as nossas séries, né? Para falar sobre um assunto que tem mexido muito com a gente. Não sai daí, porque esse assunto é muito importante. Oi pessoal, eu acabei de ler esse livro aqui, Acontece a Cada Primavera, do Gary Chapman e a Catherine Palmer. Eu tinha pedido emprestado para minha amiga Esther, maravilhosa, eu tinha pedido um livro emprestado para ela. E aí ela me emprestou 4, todos bons. Um deles é o Entre Lençóis. E aí eu peguei esse livro que ela me emprestou, não sabia do que se tratava. Comecei a ler e vi que era um romance. Eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não leio romance, que legal. E aí eu comecei a ler, e aí eu vi que não é um simples romance, é um romance que ela conta histórias sobre casamentos, sobre diversos casais que estão passando por fases diferentes na sua vida e fases diferentes no seu relacionamento, né? Então esse livro, ele é um romance sobre casamentos. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês entenderem os ensinamentos que nós vamos tirar desse livro, né? Os personagens principais são um casal de meia idade, cristãos, que se amavam, casaram-se se amando, que se davam bem, tinham um bom casamento. Mas aí, a partir de um certo momento, os filhos vão para a faculdade e eles ficam sozinhos, os dois em casa. E aí, bem nessa época, o marido começa a trabalhar numa empresa nova, ele abre uma imobiliária. Vocês se identificam com isso? Quer dizer, um casal que é feliz, que casaram se amando e agora, de repente, eles se veem numa situação diferente. O marido começa a trabalhar demais, fica um bom tempo fora, né? Os filhos já estão grandes e eles também, no caso deles específico, saíram, né, de casa, quer dizer, a esposa ficou sozinha em casa e o marido agora pensou, agora estou me dando bem, eu vou ser o provedor dessa casa. Então, ele estava muito orgulhoso de si mesmo porque ele começou a trabalhar muito e a imobiliária dele começou a prosperar. Mas para isso acontecer, ele saía cedo de casa e chegava em casa bem tarde da noite, porque ele decidiu que todas as noites ele iria jantar com seus clientes para poder fechar negócios, né? E ele realmente estava conseguindo fechar muitos negócios, né? Porque ele tratava bem os clientes, levava para jantar só que acontecia, ele largava a esposa sozinha em casa o dia inteiro até tarde da noite. Ela não tinha mais os filhos para se ocupar com eles, né? E o marido simplesmente largou. E até nos fins de semana ele também trabalhava. Então, a mulher começou a se sentir, sabe como? Totalmente abandonada. Ela não tinha com quem compartilhar a vida. Ficou muito difícil a coisa para ela, né? E cada vez ela foi ficando mais triste com aquela situação, né? E o marido percebeu nada, né? Não. O marido achando que estava arrebentando. Agora tinha o carro do ano, estava super bem, estava, né, fazendo tudo que financeiramente, né, era necessário, família estável. Para ele estava tudo ótimo. Estava tudo ótimo, só que ela estava se sentindo usada. Ela estava se sentindo traída. Por quê? Porque ele passava o dia fora, ele não dava nenhuma atenção para ela, mas quando ele chegava à noite, ele queria ter uma noite de amor com ela, com a sua esposa. E ela falava assim, como assim? A gente não tem nenhuma conexão, a gente não conversa, né? Como é que a gente, depois de tudo isso, você ainda quer sexo? Poxa, eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que um corpo para você. Ela ficava indignada. E ele queria o mesmo tipo de relação que ele sempre teve com a sua esposa, né? E aí ela o rejeitava? Ela o rejeitava. Puxa vida. Ela começou a rejeitar. E aí o que aconteceu com esse marido? Ele começou a se afastar. E aí cada vez mais ele queria chegar tarde em casa. Isso é muito comum, gente. Isso acontece muito. Isso aqui é uma obra de ficção, mas ela é baseada em fatos reais que acontecem, né? Que o Gary Chapman, ele aconselhou casais durante muitos anos, então isso não é fictício, né? Aí o marido começou a ser rejeitado. E então
ele chegava mais tarde ainda e ficava menos tempo em casa. Por quê? Porque ele, né, não tinha o carinho e o amor da sua esposa. Então ele falava, mas o que está acontecendo? Eu dou tudo para essa mulher, dou conforto, dou uma casa boa, carro, sei lá, joias, quer dizer, me presenteia ela, estabilidade, ela não se preocupa com nada, ela nem trabalhava, né, estava em casa. Esse homem falava, que mais que essa mulher quer? Pois é, ele achava que estava dando tudo o que ela precisava. Isso é uma pergunta comum que os homens fazem, porque tem a ver com aquela história de ser o provedor. Então os homens, talvez hoje em dia, com os mais jovens, não seja tão assim, mas o pessoal da minha geração, os anteriores, né? As pessoas talvez assim acima de 30 anos, qual era a função primordial do marido? Ser o provedor da casa. Sim. Né? Então, esse marido ele está se esforçando para ser o provedor da casa. Nada vai faltar para as crianças e nem para a esposa. E ele pensa, a minha parte eu estou fazendo. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou demonstrando o meu amor por você, sendo um bom marido, trazendo a provisão diária de cada dia. Pois é, só que ela pensava assim, meu marido me abandonou. Ele não mora na mesma casa, mas ele me abandonou. Ele não me ama mais. Ele está me traindo, ele tem uma amante. E sabe quem é amante? O trabalho. O trabalho era amante dele, porque ele trocava a mulher pelo trabalho, né? Toda a atenção que a mulher queria, ele dedicava ao trabalho, aos clientes. Isso me lembra uma época que a gente viveu, né, meu amor? Eu trabalhava numa empresa e eu tinha uma posição importante e o sistema, né, eu sempre trabalhei com TI, o sistema que eu trabalhava era 24/7, ou seja, nunca desligava. E então eu trabalhava muito até tarde, fim de semana os caras me chamavam, a gente já teve casamentos que eu tive que ir embora no meio da festa, né, porque eu era acionado para resolver problema na empresa, qualquer dia, qualquer hora, de madrugada os caras me ligavam, no Natal, foi uma época muito boa da minha vida, profissionalmente, eu era muito feliz, não estou reclamando não, né, eu gostava bastante. Mas eu me dedicava demais ao trabalho, né? Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, eu nunca estava. Estava sempre trabalhando. E isso gerava um conflito muito grande entre nós, né, meu amor? Ela falava, não, mas você não está aqui, né? Você nunca está aqui em casa, as crianças, não cuida de mim, não cuida das crianças. E eu falava para ela, mas o que você quer que eu faça? Quer que eu peça conta? Esse é o meu trabalho. É daqui que a gente traz sustento de casa. Como é que a gente vai fazer, né? Bem difícil isso, né? E é exatamente o que acontecia nesse caso aqui do livro. Foi uma fase de muitos conflitos, né, meu amor? E assim como nós, eles chegaram num impasse, né? Então, quem está certo? O marido que está trabalhando ou a mulher que fica reclamando porque ela quer atenção? Os dois. Os dois estão certos. Só que quem está errado? Os dois também. Porque um não consegue enxergar o ponto de vista do outro. Cada um só vê o seu lado e não enxerga a necessidade do outro, né? E aí eles chegam nesse impasse e não conseguem se resolver. Graças a Deus nós nos resolvemos. Nós nos resolvemos, Acontece que, assim, a gente sempre olha muito para a nossa necessidade, né? E no caso do marido, ele acha que se ele prover as coisas que a família precisa, ele está assim, suprindo as necessidades do outro, né? Tanto da esposa quanto dos filhos. Mas se o outro não vê isso como realmente um suprimento, como uma demonstração de amor, não adianta nada, né? Então, a esposa está se esforçando para atender as necessidades do marido e não está atendendo. O marido está se esforçando para ser o provedor, por exemplo, da casa, ou fazer coisas pela família, né? E ele não está atendendo essa necessidade. Então é muito importante você entender qual é a necessidade do seu cônjuge. No caso dessa mulher, era tempo de qualidade, era estar junto. Ela queria um marido presente. Ela podia até ter uma vida menos confortável, né? Menos luxuosa, né? Menos bem-sucedida, não sei nem se dá para falar desse jeito, do que ter o marido longe de casa. Sim, com certeza.
Ela tinha uma necessidade emocional, não financeira. E aí o que aconteceu para piorar a situação aqui, nesse caso? Então ela resolve reformar o porão, porque ela queria ter um lugar para fazer artesanato, que era um prazer dela, um hobby. E aí ela chama um pedreiro para reformar esse porão. Aí o pedreiro passa o dia inteiro lá com ela, reformando o porão, os dois pintam juntos. E aí o pedreiro começa a elogiar tudo aquilo que ela fazia, o artesanato, que coisas lindas que ela fazia. E o marido nem via o que ela fazia, porque ele chegava em casa tão tarde que ele não tinha tempo de ficar vendo as coisas que ela fazia. E aí esse homem começa a elogiar ela, começa passa tempo com ela, ouve o que ela diz. E aí ela começa a se envolver emocionalmente com aquele homem que ela mal conhecia, né? Por que acontece isso? Porque ela estava desprotegida emocionalmente. O marido dela tinha realmente deixado ela desprotegida. Ele tinha abandonado ela emocionalmente. E ela precisava dessa proteção. É uma falta de sabedoria do homem ele largar a mulher sozinha, né? Assim, sem cuidado emocional. O homem, ele, via de regra, né? A gente está falando de maneira geral, mas ele não tem essa necessidade emocional que a esposa tem, né? Sim. A necessidade mais preemente dele é física, né? Ele gosta mais do toque, ele é muito mais motivado ao sexo, né? Ele é movido pela execução das coisas, né? Olhar a sua esposa já o excita e tal. E a esposa, ela precisa ter cuidado emocional. Então, é aí que o Ricardão entra, gente. Se aparecer alguém que vai suprir essa necessidade emocional dela, ele vai conquistar o coração. Claro que a gente não está dizendo aqui que as mulheres vão trair seus maridos, nada disso. Mas quando você, homem, faz isso, você abre uma porta. Você abre a possibilidade disso acontecer. Se você deseja ter uma noite de amor excelente com a sua esposa, você tem que tratá-la bem durante o dia. Não adianta trazer a comida para casa só. Ela quer saber como é que foi o seu dia. Ela quer que você elogie, que você diga que ela é linda, que você pergunte como é que foi o dia dela, que você sente para conversar, se ela estiver triste, que você lhe dê carinho. Né? Ela quer ser abraçada, ela quer se sentir emocionalmente segura. Aí ela vai, né, ter desejo por você. É diferente da gente que vai olhar a esposa se trocando, tomando banho, sei lá, com um vestido mais, né, legal, sexy, sei lá, enfim. Você já está excitado, a mulher não. A mulher é bem diferente, as necessidades dela são outras. São outras, então. E aí, nesse caso do livro, antes que acontecesse alguma coisa pior, não chega a acontecer nada de fato entre ela e o pedreiro, mas ela cai em si e percebe que ela está traindo o marido. Porque ela, conforme Jesus falou, né, que quando você olha para o outro com um desejo, para alguém que não é seu marido, com um desejo ilícito, você já está traindo no seu coração. E aí ela se lembra dessa passagem, está lá em Mateus 5, 28, e aí ela cai em si e percebe que ela está traindo o marido. E aí ela para com aquilo, mas ela conta para o marido. E quando ela conta para ele, ele fica indigno. Ele se sente traído. Traído? Afinal de contas, a esposa desejou. Ela não fez, mas ela desejou. Exatamente. E isso já é uma coisa que para o homem, né? É terrível. Feriu o seu orgulho de macho. Exatamente. Ela estava errada, realmente. Sim. Mas aí, o que acontece? O casamento fica por um fio. Eles quase se separam. Aí vem uma decisão. Porque eles já estavam já naquele impasse. E aí, depois, quando acontece isso, a coisa piora de vez. Talvez você esteja se identificando com essa situação. Talvez você tenha passado ou esteja passando por uma situação como essa, que você está no impasse. Os dois não conseguem enxergar um lado do outro e não sabem como resolver essa questão. E aí, aqui no livro ele conta como é que eles resolvem, né? Bem legal. Quando acontece isso e ele fica muito bravo, ele sai de casa por uns dias e vai pensar. E quando ele volta para casa, ele decide ouvir o que a filha disse. A filha falou: pai, ouça o que a minha mãe está dizendo. A filha tinha prestado atenção no anseio do coração da mãe, mas o marido não estava percebendo. Ele até aquele momento não tinha percebido por que a mulher
tinha se interessado por um outro homem, né? Aí ele percebeu que ele tinha errado também. Exatamente. Quando existem problemas na relação marido e mulher, nunca é só um que está errado. É muito difícil você encontrar um caso que você fala assim, não, essa pessoa está certinha e a outra é que é a má da história. Não, via de regra, você não supriu alguma necessidade do outro, o outro se sentiu rejeitado, se sentiu traído, ou não amado, né, ignorado, enfim, né? E alguma coisa que você fez, mesmo que você ache que está fazendo tudo certo, né, você acaba errando e ferindo a outra pessoa. Exatamente. Né? Então, por exemplo, em vendas, né, todo mundo fala que tem que ouvir o cliente, não é? Você tem que entender qual é a necessidade do seu cliente para você atendê-lo. Então não adianta nada você fazer aquilo que você acha que é o que a outra pessoa precisa, se ela não acha que é isso que ela precisa. Exatamente, ela está falando outra coisa. No caso aqui, ela estava falando, eu preciso de tempo. De carinho, de atenção. De tempo, E aí o que ele faz? Ele decide reformular todo o seu horário e falar assim, eu vou dar então tempo para esta mulher. Mesmo ele estando ferido, mesmo ele ainda achando que estava certo ao trabalhar bastante, porque afinal de contas estava provendo para a família, mas mesmo assim ele decide mudar. E aí ele decide que às 6 horas da tarde ele vai sair do trabalho, vai para casa e ele vai jantar todos os dias com a sua esposa. Ele decide que ele não vai mais trabalhar aos domingos. Ele decide que ele vai gastar tempo com a esposa. Investir. Investir. Investir não tempo. é gastar, né? Investir. E aí, mesmo ele não tendo certeza se aquilo estava errado, ele trabalhar tanto. E é interessante porque ele só percebe o quanto aquilo estava errado quando ele começa a ficar em casa com ela. E aí, quando ele começa a gastar tempo com ela, investir tempo com ela, e ficar com ela, e conversar novamente, aí ele percebe o quanto ela estava sedenta por conversa. E aí ele percebe o quanto também aquilo era bom para ele. Né? E aí eles começam a se reconectar emocionalmente. Isso é uma coisa importante, né? Porque quando você supre a necessidade do outro, o outro se esforça em suprir a sua. Via de regra é o que acontece. Então, quando esse homem passou a investir tempo nessa mulher, ela começou a retribuir, né, com ele. Então, ela passou também a ficar mais com ele e a prestar mais atenção nas necessidades dele. E aí eles começam a ter relações de novo. Sim. Ela para de rejeitar ele. Porque à medida que a conexão emocional volta, aí a conexão física também volta. Agora, marido, pensa no seguinte. Se a sua esposa não se sente amada por você, como é que ela vai se abrir para o sexo, para você? Como é que ela vai aceitar você numa relação, se ela não se sente amada? Né? E aí, pensa no contrário, né? Quando toda vez que a sua esposa te rejeita, aí você não se sente amado, né? E você passa também ao contrário. Aí o efeito ao contrário do que a gente está dizendo. A esposa que não é sábia também, ela rejeita sempre o seu marido. E aí ele começa a olhar com outros olhos para outras mulheres passam a ser interessantes para os olhos dele. Então a esposa também tem que ter essa sabedoria. Mas claro, quando os dois estão magoados, fica muito difícil fazer isso. Um dos dois tem que quebrar esse ciclo. Exatamente. Nesse caso foi o marido, né? Nesse caso foi o marido. Talvez você seja do time do marido e fala assim, não, ela que tinha que mudar. Mas nós não somos do time nem do marido nem da esposa. Não. Nós acreditamos que quem percebe a situação tem que começar e dar o primeiro passo. Então, se você quer salvar o seu casamento, não tem que ficar esperando o outro mudar. Mude você, a sua parte, né? E a sua mudança vai provocar a mudança do outro. É isso que aconteceu aqui nesse caso, né? À medida que ele começou a dar tempo a ela, ela começou a criar essa conexão e a se abrir novamente para a intimidade sexual com o seu marido. Porque o que acontece é que quando ela rejeitava, ela começou a rejeitar ele como uma forma de reclamação, porque ela não se sentia valorizada. Só que quanto mais ela rejeitava, mais longe ele ficava. Então, essa atitude dela, ela só piorou a situação, porque o pouco de conexão que eles ainda tinham, acabou por completo. Então, a solução que ela deu foi uma solução errada, que só piorou a situação.
E a solução dele de, vamos salvar o casamento, voltando, ouvindo a sua esposa, foi uma decisão mais sábia. Ele ouviu o que ela precisava, né? Ele ouviu o que ela queria. Decidiu ouvir através da filha, né? Porque a filha que tocou o coração dele. Quando os dois resolvem, né, entrar num círculo que a gente chama virtuoso, né? Os dois se dão bem, né? Os dois crescem com isso. Então, quando eu atendo às necessidades da minha esposa, ela atende às minhas necessidades. Aí eu quero fazer mais por ela. E a gente vai alimentando esse ciclo e cada vez a gente está mais apaixonado. E um faz mais pelo outro, né? A ideia é essa. Agora, quando você quebra esse ciclo, né, e você se afasta, ou você não atende a necessidade da outra pessoa, a outra pessoa também não atende a sua, então vocês só pioram isso. Agora, pessoal, isso não adianta ficar só na cabeça. Eu imagino que muitos de vocês devem estar pensando, não, mas eu sei disso, isso é claro. Mas o quanto disso você está botando em prática no seu dia a dia? O quanto, marido, você entende qual é a necessidade da sua esposa? Né? Você faz perguntas periódicas para ela, se ela está se sentindo amada, se ela está, né, feliz ao seu lado. Às vezes é duro, às vezes você pode ouvir uma resposta difícil, mas isso é muito importante, você tem que fazer. Esposa, que você está, né, atendendo bem as necessidades do seu marido, né? Ele está satisfeito ao seu lado, ele olha para você e você é a musa inspiradora dele, porque ele está super feliz e satisfeito, né, nas suas necessidades, né, tanto emocionais quanto físicas, porque para o homem é muito, muito assim, né, íntimo esse negócio, né? A intimidade física afeta o emocional. O homem, quando está com um problema, ele fala, hoje eu vou deitar com a minha mulher, amanhã eu estou zerado, estou novinho em folha. A mulher é muito diferente, mas para o homem isso é muito importante. Você está atendendo essa necessidade? Isso é muito importante entender. Pois é. Eu li esse livro essa semana, e aí quando eu acabei o livro eu pensei, meu Deus, quantos casais estão passando por essa situação? Talvez não exatamente igual a essa, mas semelhantes, né? Situações de impasse, onde um não consegue entender o outro e nenhum dos dois dá nenhum passo em direção ao outro. Só os passos que dão são sempre sentido contrário. Então... Pense primeiro em satisfazer a necessidade do seu cônjuge, para depois ser atendido. Isso é uma regra básica, fundamental. Atenda a necessidade do outro, que aí ele vai estar feliz e vai atender a sua. A gente aqui nos nossos aconselhamentos com os noivos, a gente sempre fala, eu pelo menos sempre falo, né, para os noivos, né, os homens, rapaz, faça a sua mulher feliz que você vai ser feliz. Com certeza. Fique tranquilo que você não vai passar necessidade. Porque como você pode ser feliz se a pessoa que você ama está sofrendo por causa de coisas que você fez? Está infeliz. É impossível, né? Então, para que os dois sejam felizes, um deve buscar a felicidade do outro. E aí sim, vocês vão os dois estarem satisfeitos. Ouça a sua mulher, ouça o seu marido, veja do que ele se queixa, veja do que ela se queixa. E aí, tente atender essas necessidades. São necessidades profundas, mesmo que você não entenda, mesmo que você ache que você não está fazendo nada errado. Se o seu cônjuge está reclamando, é porque alguma coisa está errada. Então, Sim. Preste atenção. Não deixe chegar o casamento a ficar por um fio. Não. Antes disso, enquanto ainda há mais chances, se reaproxime, ouça, atenda às necessidades. E aí o seu casamento vai viver uma primavera e não aquele inverno onde está tudo gelado e cada um para um lado, né? Verdade. Semana que vem tem mais, né, meu amor? Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau. Tchau.